Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Pod Raiz. Hoje nós vamos falar sobre 10 antídotos que você precisa conhecer no plantão para você se livrar de enrascadas. Eu sou Leonardo Goltara, estou mais uma vez de volta aqui ao Pod Raiz e comigo sempre ela, a única, a indefectível, a ímpar, Luísa Brown. Bem-vinda, Lu! Fala pessoal, sempre um grande prazer estar aqui, né, Léo? Ah, é ótimo, eu tava com saudade já tem um tempo que a gente não grava, a gente teve umas mini férias aqui do Pod Raiz. Isso. Pausadas, férias minhas, algumas questões de produção do nosso grupo do Emergência Raiz. Tivemos umas mini férias por conta do Congresso Sul Brasileiro de Medicina de Emergência. A gente esteve lá com o nosso curso, com o VM do Zero, a gente deu palestra, então tivemos um hiato aí. Se você sentiu falta do Pod Raiz, você não está louco, tivemos um hiato, mas estamos de volta. Renovados, né? Renovados para mais uma temporada, e eu tava com saudade de gravar isso aqui, sabia? Eu também, Léo. A gente estava aqui nos bastidores falando, né? Tempo que a gente não gravava junto. E o assunto de hoje é um assunto super pertinente, né, Léo? Intoxicações e antídotos aí no pronto-socorro. 10 antídotos que você precisa conhecer no plantão para não entrar em roubada. A gente sempre tem muita preocupação com antídoto quando a gente fala de animais peçonhentos, né? Tomou uma picada de cobra, vai fazer uma o soro antiofídico, antibotrópico, anticrotálico, vai fazer picada de escorpião, vai tomar o remédio lá do escorpião, o soro. Mas hoje a gente não vai falar de animais peçonhentos não, tá, pessoal? Hoje o nosso assunto será outro, hoje a gente vai falar de antídotos por intoxicações mesmo. Lembrar que as intoxicações, né, Léo, elas são mais comuns do que parece, e a maioria dos médicos acaba tendo medo um pouco de conduzir porque acha que não vai se ver muito, né? Pois é, e é mais comum do que parece. Exatamente. No Brasil, inclusive, tem inclusive aquelas, digamos, quase intoxicações, assim, o uso abusivo de medicamentos, benzodiazepínico, que é muito comum de haver o uso abusivo. Então, assim, a gente separou uma lista aqui dos nossos 10 mais que a gente precisa estar na mão para poder dominar o pronto-socorro, e não necessariamente na ordem do mais importante para o menos importante, mas vamos começar, e o primeiro que a gente separou aqui para falar foi naloxone, né, Lu? A ideia é bem bate-papo, né, gente? Do jeito que a gente gosta, vocês sabem. Então, a gente vai citar alguns mais comuns e mais utilizados, porque eu acho que se a gente tem essa carta na manga, isso facilita muito o plantão, né, Léo? Sim. Então, assim, dose, indicação, as pegadinhas principais, e a gente começa falando da naloxona, que é principalmente indicado para overdose aí por opioides, Vocês vão encontrar muito na literatura falando sobre naloxone hoje em dia, porque a literatura vem muito americana, né? E lá nos Estados Unidos eles estão com um problema seríssimo de overdoses e uma epidemia de overdoses por opioide, principalmente por fentanil. E então o pessoal está andando com naloxone, vulgo Narcan, né, nome comercial. Vocês vão ver muito falando nos seriados, nos documentários, nos YouTubes da vida. Vamos fazer um Narcan. Narcan é o nome comercial mais comum do naloxone, e ele é utilizado para intoxicações por opioides. E o principal objetivo dele, né, Léo, que é o que preocupa a gente na emergência, é a depressão respiratória. Exato. Tá? Nessa história, assim, americano é um bicho meio neurótico, psicopata, tem teoria da conspiração, esses caras gostam. Então, assim, a gente já viu alguns vídeos em redes sociais da pessoa falando: meu Deus, eu estou passando mal, eu encostei num adesivo de fentanil, eu acho que eu vou... Cara, e aí vem um outro, eu já vi um vídeo assim, da pessoa, 2 policiais, aí um policial foi fazer uma apreensão lá, fez uma apreensão lá de uma carga de fentanil, aí ele achou que tinha encostado no fentanil, e começou a ter uma crise, que a gente como médico sabe que era uma crise de pânico, não era uma crise
de intoxicação por fentanil, e começou a falar para o outro colega, assim, ai meu Deus, eu estou passando mal, e eu acho que eu estou intoxicado, eu preciso de um Narcan, me dá um Narcan que eu vou salvar minha vida. Aí o segundo policial, também já entrando na paranoia, na coisa toda, vai lá, aplica um Narcan, e fala assim, calma, eu já apliquei o Narcan, você vai melhorar. Aí passa ali 30 segundos, eu não estou melhorando, eu preciso de outra dose de Narcan, de Naloxone. Aí aplica outra dose, etc e tal, e aí o vídeo acaba. Mas a moral da história dessa coisa toda é lembrar isso que a Lu falou. Por que eu sei que é uma crise de pânico, mesmo só tendo um vídeo do YouTube? Porque intoxicação por opioide, a verdadeira intoxicação por opioide, o principal sinal, o principal sintoma é depressão respiratória. Então a policial que se achava intoxicada, que estava lá dizendo, eu estou intoxicada, I'm intoxicated, oh, please give me a Narcan, não sei o que. Cara, só dela estar falando e tendo a crise de pânico e hiperventilando, eu sabia que, obviamente, não tinha como ela estar intoxicada. E também por outras coisas, né? A gente sabe que fentanil, por mais que exista apresentação transdérmica, etc e tal, ele não é absorvido na pele assim, só de você relar no fentanil, só de você olhar, isso não é assim. Então, fica essa historinha aí, essa pequena historinha para vocês verem o seguinte, intoxicação por opioide existe, é séria, no Brasil não tão frequente quanto nos Estados Unidos, mas pode acontecer. Quando acontecer, naloxone é o antídoto, mas o grande marcador disso tudo é a depressão respiratória, né? Pode ter miose, pode ter bradipneia, não precisa ser necessariamente apneia, mas depressão respiratória, bradipneia ou apneia, com rebaixamento do nível de consciência, esse é o grande marcador da coisa toda. E o mais legal, Léo, é que as doses vão variar aí, a ampolinha tem 0,4, né, miligramas por ml, então a dose vai variar de 0,4 a 2 miligramas, em torno disso, e a gente vai titulando de acordo com a resposta ventilatória que a gente espera. Então, por isso a importância desse exame clínico, né, de identificar realmente o alvo que a gente tem ao reverter o efeito do opioide. E aí, naloxona é isso. Um segundo antídoto que a gente queria trazer para a conversa hoje, Lu, é flumazenil. E esse eu acho que ele é superestimado na prática clínica. Flumazenil é o nosso antídoto para intoxicação por benzodiazepínicos. E por que a gente acha que é subestimado, Lu? Subestimado não, superestimado. Porque, primeiro, benzodiazepínico é uma medicação super segura. Dificilmente a gente precisa abrir mão de um antídoto para reverter. Muitas vezes, só da terapia de suporte, sim, os pacientes eles evoluem muito bem e você espera a meia-vida do fármaco passar e ele vai bem. Segundo, que nas intoxicações por benzodiazepínicos, o mais comum são benzodiazepínicos de meia-vida longa. Clonazepam, diazepam, clozapam, Rivotril. E a meia-vida do antídoto, do flumazenil, é uma meia-vida curta. Então, se o cara tomou uma carteira inteira de Rivotril, você dá um flumazenil para ele, primeiro que talvez não tivesse necessidade, porque só terapia de suporte talvez tivesse revertido. Segundo, mesmo que o paciente melhore parcialmente com o flumazenil, a tendência é o efeito do flumazenil passar e o efeito do Rivotril, do clonazepam, persistir. E com isso, o que acontece? O paciente rebaixa porque estava intoxicado, melhora porque tomou flumazenil, passa o efeito do flumazenil, ele piora de novo e rebaixa de novo. E você acaba sendo obrigado a voltar para a opção A, terapia de suporte. Porque se você der flumazenil demais, ele pode ser uma droga
que aí sim pode causar convulsões, Exato. pode causar efeitos colaterais. Então a gente É quase um definitivamente... diagnóstico diferencial, né? Você tá na dúvida, fez o flumazenil, o paciente acordou, acho que é realmente por benzodiazepínico. Se ele voltar a dormir, não fique surpreso, É né? quase uma ferramenta diagnóstica mais do que uma ferramenta terapêutica. Exatamente. Entendeu? A gente acaba reservando o flumazenil para crianças, por exemplo, para casos selecionados. Um paciente que fez um uso agudo do benzodiazepínico, mas que não tinha uso crônico, para uma criança que tomou 3 Rivotril acidentalmente, Exatamente. alguma coisa nesse sentido. Mas assim, lembrar, não usem flumazenil em pacientes que fazem uso crônico de benzodiazepínico. Não usem como terapia, né? Exatamente. E muito cuidado, porque pode dar convulsão é um caso sério nesses casos. E o próximo da nossa lista é a N-acetilcisteína, né? Famosa também. Famosa também. N-acetil é nosso antídoto para o paracetamol. Você já precisou usar, Léo? Já. E confesso que as primeiras vezes que eu precisei usá-lo, graças a Deus não foram muitas, mas as primeiras vezes que eu precisei usar, me assustou a dose. Porque assim, gente, o flumazenil não, a N-acetilcisteína, para a gente usar como antídoto para paracetamol, para intoxicação por paracetamol, é uma dose grande. A gente vai usar em torno de 150 miligramas por quilo venoso, tá? Então, assim, se o paciente tem 70 quilos, 70 quilos, 150 vezes 7, dá 7.000, dá quase 10 gramas. É isso? A conta tá certa essa? 105 vezes 7, é isso mesmo. É isso mesmo. 105, 150 vezes 7, 70 vai dar 0,0, vai dar quase 10 gramas. 0,015, é isso aí. É uma dose alta. Usa a calculadora, gente. Pode não tá aqui para fazer conta. 150 por quilo. 150 por quilo vezes 70, 150 vezes 7. Se fosse um paciente de 100 quilos, isso aí, tá certo. É isso, vai dar uns 10 gramas aproximadamente. Se fosse um paciente de 100 quilos, ia dar 15 gramas. Assusta até na hora de fazer o podcast, assusta a dose. Você fala assim, 10 gramas, 10 gramas de N-acetilcisteína, de fluimicil, o nome comercial mais comum, de fluimicil na veia. Então, eu já precisei usar algumas vezes, é indicação absoluta, tá? E ao contrário do que a gente imagina, ao contrário do que diz a lenda sobre o benzodiazepínico, o paracetamol, esse sim, não é uma droga segura. Se as pessoas, assim, o benzodiazepínico é tarja preta porque causa dependência, não porque tem um risco de morrer hiperagudo. Agora o paracetamol... Exatamente, paracetamol não causa dependência, mas ele tem, nos casos de abuso, de superdose, ele tem um risco muito grande de causar lesão. Ele é muito hepatotóxico, então a gente tem que estar muito atento para intoxicações por paracetamol. Lembrar que doses relativamente pequenas de paracetamol, de Tilenol, podem já causar com hepatite, 10 comprimidos, 12 comprimidos, entendeu? Assim, não precisa ir muito longe. A janela terapêutica do paracetamol é curta. O que é janela terapêutica, para quem não lembra? Janela terapêutica é aquele intervalo entre a dose segura e a dose tóxica. O intervalo entre a dose segura e a dose tóxica do paracetamol é muito pequeno. Ao contrário do benzodiazepínico, que a dose tóxica é muito acima da dose terapêutica, né? Então a dose terapêutica do paracetamol é muito próximo da dose tóxica e qualquer dose a mais que você tome pode dar já a sua hepatite. Então, e aí, na dúvida, começa a N-acetilcisteína, porque o fígado agradece, né? Aliás, por sinal, na dúvida, ligue para o Ciatox, não só para paracetamol, para fentanil, opioide, flumazenil, benzodiazepínico. Na dúvida, sempre acione o Ciatox, o Centro de Atendimento de Intoxicações da sua cidade ou região. Não está conseguindo achar? Pesquisa no Google. Não achou? Já troquei essa ideia com gente de Ciatox de todo o Brasil. Liga para o Ciatox do outro estado. Eles vão te atender, vão te orientar, vão te ajudar a achar o Ciatox do sua região, mas não deixe de procurar
os centros de intoxicações, porque eles ajudam muito. E intoxicação é uma coisa que andou muito na moda recentemente, né, Lu? Assim, a gente teve um caso que já está um pouco saindo dos jornais, mas que todo mundo vai lembrar, que foi o caso da cervejinha batizada, do metanol, né, das bebidas. Recente desse ano, agora de 2025, foi a questão do metanol, mas a gente já tinha tido casos anteriormente por etileno glicol, que é muito parecido, inclusive, a clínica do etileno glicol e do metanol, que da fabricação de bebidas adulteradas, né, Lu? O que você diz pra gente aí sobre intoxicação por metanol? Cara, Léo, entra naquilo que a gente começou o podcast, né? A gente acha que não vai lidar com esse tipo de intoxicação, até que vem uma epidemia de intoxicações e as pessoas chegam no pronto-socorro, né? E se a gente não pensa, a gente não consegue diagnosticar e não consegue tratar. Então vem aí, né, como um antídoto que a gente colocou, e talvez se não fosse nesse momento a gente não teria passado desapercebido esse Não teria antídoto. entrado na lista dos 10 mais. Exatamente, porque não é tão utilizado assim, né? Mas agora veio com força, que é o fomepizol, tá? Então, veio muito nessas intoxicações, tanto por metanol quanto as antigas por etileno glicol. E a dose é geralmente em 15 miligramas por quilo, né? Que a gente vai titulando aí. E por isso a importância do contato com toxin, Léo, porque como que me ajuda, né? Eles calculam a dose, eles ligam para poder falar, agora a gente vai baixar a dose, a gente vai subir a dose, a gente vai acompanhar os exames. Então, esse contato é muito bom, mas a gente precisa suspeitar para poder tratar conforme a intoxicação. Isso aí. Então, fomepizol. Fomepizol, nosso antídoto padrão ouro. Na ausência, pode usar até mesmo etanol. Tá? Tanto etanol venoso, tem preparação própria para etanol venoso, como etanol via enteral, né? Teve, literalmente, gente, Exato. Possível, literalmente, você fazer vodka via sonda nasentérica, você induzir o paciente a ficar bêbado, ficar ébrio, para poder desintoxicar. Para poder desintoxicar, poder fazer ali um antagonismo competitivo. Até porque não é disponível em todos os lugares, né? Então, se você não tem essa opção. E tem por diálise também, né? Outras fontes aí de... Só tomar muito cuidado que se você está suspeitando de intoxicação exógena por etileno glicol ou por metanol, tem gente que fala assim, sou voluntarioso, eu vou dar vodka na sonda que agora o paciente vai ficar curado. Atenção com a origem da vodka, com a origem do uísque. Porque se o uísque, se a vodka tiver batizado também tiver envenenado... Que a chance é grande nesse contexto. Você pode estar aumentando a intoxicação ao invés de estar curando, entendeu? Então, se você for dar medicação, uísque como medicação, compra um Black Label, compra um negócio diferente assim, de ponta, para você garantir que não está piorando a intoxicação mais do que melhorando. Mais um da nossa lista, Léo, azul de metileno, né? Antídoto para meta-hemoglobinemia. Quando que a gente usa, Léo? Você já usou? Eu confesso que usei muito pouco azul de metileno para meta-hemoglobinemia. Eu tenho alguma experiência mais com azul de metileno, inclusive tem crescendo um pouquinho, como medicação para choque refratário. Tá? Ele ele ajuda na inibição da produção de óxido nítrico, está indicado nas intoxicações por nitrito, por nitroprusiato, está indicado nas intoxicações por anestésicos tópicos, até mesmo dapsona pode gerar uma meta-hemoglobinemia. Eu não tenho grande experiência, tá? Mas é um dos que está na lista e que a gente precisa lembrar dele. Está suspeitando de intoxicação, principalmente por nitrito e por nitroprusiato, o azul de metileno pode ser uma ajuda. E um outro antídoto para as intoxicações por nitroprusiato de sódio, por nipride, é a hidroxicobalamina. Porque o nitroprusiato de sódio, o nipride, principalmente quando usado em altas doses por longos períodos em pacientes renais, ele tende a liberar cianeto. O CN-, faz parte da molécula, a molécula é metabolizada e libera CN-, libera cianeto. E cianeto é veneno.
Então, se você tem uma intoxicação por nipride, por altas doses, longos períodos, presta atenção se não é o caso de você fazer ou azul de metileno, caso já esteja instalado, ou melhor ainda, fazer profilaticamente, você fazer hidroxicobalamina, que muita gente chama de vitamina B12, mas atenção, hidroxicobalamina não é vitamina B12. Hidroxicobalamina é uma provitamina. A vitamina B12, como é que é o nome? Cianocobalamina. É justamente quando troca o radical hidroxila pelo radical ciano, do cianeto, e aí você literalmente quela o cianeto ali dentro, você transforma um veneno numa vitamina. E aí sim, você vai fazer a prevenção dessa intoxicação por nipride, que é uma intoxicação relativamente comum, que vocês precisam ter em mente. E Brasil famoso, a gente teve, né, o incêndio da Boate Kiss aí, intoxicação por cianeto. A gente às vezes esquece. Teve cianeto na Kiss? Eu não lembro, eu não sei desse caso foi intoxicação por cianeto, por causa do, parece que o revestimento, a acústica, espuma na hora que queimou. Teve intoxicação por cianeto, mas eles não tiveram nem tempo ali de, enfim. Não, eu não lembrava dessa história da Kiss, se a Kiss tinha sido cianeto, não. Eu assisti até um podcast aí da galera do APH que teve na cena lá, e aí eles falam que o grande problema foi esse. Então, destaque aí para hidroxicobalamina, não só por cianeto, né, do nipride, mas também para incêndios aí, como na Boate Kiss, locais fechados. Ainda falando das medicações cardiovasculares que podem dar intoxicação, a gente tem que lembrar dos bloqueadores de canal de cálcio e dos beta-bloqueadores. Esse sim é bastante comum, inclusive, chegar no pronto-socorro, paciente usando atenolol, propanolol, metoprolol, verapamil, diltiazem, e chegar bloqueado. Chegar às vezes assim, vai tomando ali, o idoso está tomando isso às vezes há 1 mês, 2 meses, 3 meses. Quando chega no pronto-socorro, chega com queixa de tontura, você vai auscultar o paciente, ele está com 30 de frequência cardíaca, você roda o eletro, tem um BAVT, você vai ver a lista de medicações dele, é beta-block. Que é muito comum, né? É bastante comum. Esse sim, esse a gente vê aí toda semana, a cada 15 dias, sempre aparece um caso. E para casos como esse, a gente tem como tentar reverter o efeito do beta-block ou do bloqueador de canal de cálcio. E a gente abre muito chamado assim, inclusive, Léo, porque isso define, olha a importância, né? A gente define a causa da bradicardia, isso define para onde eu vou mandar meu paciente. Porque se eu tenho uma causa, por exemplo, isquêmica para essa bradicardia, esse paciente tem que ir para o CAT, para referência cardiológica, mas aqui eu tenho uma causa clínica, né? Uma intoxicação por uma medicação que ele já usa e que é reversível, então eu tenho coisa para fazer no pronto-socorro para esse paciente. E aí a gente tem, né, tanto o glucagon quanto o próprio cálcio, né? E entra a insulina em dose venosa aqui também, né? O glucagon, ele é talvez a primeira escolha para o beta-bloqueador que intoxicou. O problema é que o custo é muito elevado e a disponibilidade é muito baixa, né? A gente, aqui no Espírito Santo, eu nunca vi fazer. Eu sei que no João 23 tem. Larissa teve essa experiência lá, né? De fazer. Mas, bom, se perguntarem para você na prova qual que é o melhor antídoto para intoxicação por beta-block, você marca lá, sem medo nenhum, glucagon. Agora, na vida real, a gente tem, e nós do Pod Raiz gostamos da vida real, na vida real a gente tem basicamente solução glicoinsulínica para fazer. Aquela mesma solução ali que a gente vai fazer da hipercalemia, que é uma dose relativamente alta de glicose com insulina na veia, ela tende também a melhorar os efeitos da intoxicação por beta-bloqueador. E se a intoxicação for por bloqueador de canal de cálcio, a gente dá o que, Luísa? O cálcio. O cálcio. Se é o bloqueio do canal de cálcio, a gente dá cálcio. É simples assim, pessoal. Intoxicação por verapamil, intoxicação por diltiazem, a gente tende a fazer uma inibição competitiva da coisa mesmo ali. 2 ampolinhas de gluconato de cálcio. Para tentar reverter esse efeito. Claro, tudo isso que nós estamos falando sobre intoxicações parte do pressuposto de terapia de suporte. Exato. Tá, sim. Terapia de suporte é básico. Então, o paciente está com BAVT, você vai
botar ele no monitor. Se tiver um marca-passo provisório, você vai instalar o marca-passo provisório. Você vai fazer toda a terapia de suporte. O paciente está com rebaixamento no nível de consciência por fentanil, você vai dar o Narcan. Eventualmente, você vai tentar proteger a via aérea, se isso for preciso. O paciente está convulsionando, você vai dar o anticonvulsivante. Né? A gente sempre vai partir para a terapia de suporte básica. Estamos falando aqui os antídotos específicos, além da terapia de suporte. Não podemos esquecer, né, um dos campeões de intoxicação, os organofosforados, né, chumbinho, né, Lu? Já pegou muito? Aqui a gente tem hospitais referência, né? A gente trabalha e roda na residência aqui com um hospital que é grande referência de intoxicação também, né? Onde a gente trabalha. E é muito comum, principalmente no interior, tá, Léo? Esse tipo de intoxicação a gente pega muito. Eu já tive a oportunidade de pegar, da gente simplesmente esgotar todo o estoque de atropina, então, que é o nosso antídoto principal, e ter que pedir a hospitais próximos, tá? Organofosforado, chumbinho, é a nossa grande indicação de reversão é atropina. Só que, como diz a Lu, não é 1 miligrama de atropina, não é uma ampula, nem 2, nem 3. É assim, é muita atropina. A gente vai fazer atropina 10, 20, 40 ampolas, 100 ampolas. Eu já vi fazer 300 ampolas. Tem relato de colega que já foi fez... o recorde, eu acho que foi perto disso aí. Tem colega que já fez mais que isso. Porque enquanto o paciente estiver apresentando a síndrome colinérgica, com broncorreia, com midríase, com tudo que tem típico da síndrome colinérgica, a gente vai fazendo atropina, né? Como diz o meme, né? Ô Leônidas, quantas ampolas de atropina você fez? Fala 300, fala 300. É isso aí. Não. Guerreiros, você diz quantas ampolas você acha que eu fiz, eu te digo se tá perto, né? Fez 50, Leônidas? Um pouco mais. Né? E por aí. Fez 100, Leônidas? Um pouco mais. É exatamente isso, atropina aí sem dó. Exatamente, já aconteceu, já aconteceu. Eu acho que todo mundo que lida muito com organofosforado já teve a experiência de atender atropina até acabar o estoque do hospital. Exato. Aquele post clássico de todas as ampolas estouradas. A equipe de enfermagem adora. Se você tem uma foto do seu estoque de atropina zerado no hospital, bate uma foto, manda pra gente no Emergência Raiz, instagram.com/Emergência Raiz. A gente vai postar a sua foto nos nossos stories, você destruindo os estoques de atropina do hospital para salvar vidas. É isso aí. E a gente falou de colinérgico e agora a gente vai citar aqui dos anticolinérgicos, né? A fisostigmina como também uma opção aí de antídoto, né? Sim, a fisostigmina, ela é bem comum da gente utilizar nos casos de intoxicações por algumas plantas, intoxicação por antidepressivos, intoxicações por antihistamínicos. Ela também tem efeitos anticolinérgicos, mas essas intoxicações são menos graves, menos agudas, digamos assim, do que as intoxicações por organofosforados. Sim. E aí, então, fisostigmina também é um anticolinérgico para a gente ter na mente quando a gente fala de intoxicações. E para a gente terminar nossa lista dos 10 que a gente separou aqui, a gente não pode deixar de lembrar daquele que está virando o grande coringa da medicina de pacientes graves em geral, porque serve para 1000 coisas. Exatamente. Que é o magnésio. O magnésio, ele... A gente pode gravar um podcast do magnésio. Aliás, é uma boa ideia, né? Porque magnésio serve para asma. Exato. Magnésio serve para eclâmpsia. E no caso de torção das pontes, né? Quando a gente vê uma torção das pontes, principalmente causadas por distúrbios eletrolíticos, né? O torsade de Puan, a infusão de magnésio, ela é uma boa medida, na verdade, é a primeira escolha, que você tira. é a primeira escolha de antiarrítmico para a gente resolver
a torção das pontes. Antídotos, pessoal, mais do que essa lista que a gente separou aqui de 10 mais, baseado em quê? Baseado em vozes da nossa cabeça. Mais do que os 10 mais, os 10 menos dos antídotos, é mais importante que a gente tenha sempre um grau de suspeição sobre intoxicação elevado. As intoxicações são mais comuns do que parecem, são muito mal manejadas via de regra. Lembrar que um paciente intoxicado que está rebaixado, mas persiste com proteção de via aérea adequada, você não precisa entubar esse paciente. Mesmo que ele esteja com um Glasgow menor do que 8. Isso foi comprovado no NICO-Trial, né? Quem quiser depois a gente manda o artigo. O NICO-Trial, o NICO-Trial testou essa hipótese e pacientes que estavam rebaixados por intoxicação e que não foram entubados, ficaram na VNI, tiveram menos dias de UTI, menos complicações em geral, menos dias de ventilador, menos pneumonia. Vou rebaixar porque ele vai fazer pneumonia aspirativa. Não, se você entubar, ele vai fazer pneumonia aspirativa. Esse paciente que você segurou na não invasiva, ele fez menos pneumonia aspirativa. Então, NICO-Trial também é uma boa referência. É uma boa referência para a gente complementar esse podcast sobre intoxicações que nós estamos fazendo hoje. Resumidamente, alto grau de alerta, lembrar dos antídotos quando pertinentes, lembrar que os antídotos são apenas uma parte da terapia, não a parte necessariamente principal. A terapia de suporte é muito importante. E se você tiver dúvidas, fotos, sugestões, sugestões, pedidos de tema, manda pra gente no Emergência Raiz. A gente vai ter um prazer inenarrável de trazer a sua sugestão aqui pro nosso pod. Agora de volta mais uma vez. Eu, ela, nós, Luísa, Leonardo, Camila e Larissa não estão conosco, mas fazem parte do time. Emergência Raiz sempre a dispor de vocês. Até a próxima, pessoal. Valeu!